Aproveite a oportunidade para louvar da sua casa. Louve ao Senhor. Louve, diga que Ele é exaltado. Glorifique o nome do Senhor. Diga a Ele: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Boa noite para você que está assistindo a este culto online. A paz do Senhor na sua vida, na sua casa. Nós estamos reunidos aqui para mais um culto de ensino, culto em que você se reúne com a sua família. E antes de mais nada, nós agradecemos a Deus, nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, a oportunidade que o Senhor tem nos dado no dia de hoje. Eu convido você a fechar os seus olhos, a orar de onde você está e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Talvez não seja um momento fácil, né, de agradecer. A gente tem pedido muitas coisas a Deus, muita cura, muita bênção, muita misericórdia sobre as nossas vidas. Mas é preciso olhar ao nosso redor e perceber o que temos, o que o Senhor tem nos dado. É preciso ver a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. É preciso ver e reconhecer a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, a piedade do Senhor, o perdão do Senhor nos alcançando dia após dia. Então feche os seus olhos, encurve sua cabeça, entre no seu íntimo com Deus agora e vamos agradecer a Ele. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Estamos reunidos mais uma vez, Senhor, através de uma tecnologia, para a gente passar um momentozinho juntos, um momento cantando, um momento orando, um momento tendo o ensino da palavra, um momento em que nós pedimos o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nos direcionando os nossos ouvidos, direcionando os nossos olhos, direcionando o nosso coração para o Senhor. Que a gente esqueça, Deus, as notícias más que vêm sobre os jornais, os noticiários. Que a gente foque agora somente na Tua presença, no Senhor. Que a gente busque neste momento Te adorar, Te glorificar, Te louvar de todo o nosso coração. Receba a nossa gratidão, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Receba a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos amado, porque nós estamos vindo de uma semana, Senhor, em que lembra a morte de Jesus na cruz por nós, e nós Te agradecemos por esse presente, por essa vida eterna que nós alcançamos, pelo sangue de Jesus, e através desse sangue, nós somos feitos irmãos, irmãs, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Nós Te agradecemos, Senhor, por isso, porque eu posso olhar para os lados e ver que eu tenho irmãos, irmãs, pais, mães do Senhor, porque nós somos uma família. Glorificado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor esteja presente neste culto. Amém. Aumente o volume do seu notebook, da sua TV, e glorifique junto com a gente. Louve ao Senhor junto com a gente. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Diga: eu Te louvarei, Senhor. És Tu a única razão da minha adoração. Louve ao Senhor com a sua
sua família. Oh, aleluia. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. confio em ti. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação Tua salvação vem me ligar. Hoje há gozo em meu coração, no meu canto te louvarei. eu te louvarei, Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. confio em ti. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação, Senhor. Tua salvação vem me alegrar. Hoje eu me alegro em ti. Hoje há gozo em meu coração. Cante, igreja. Eu te Eu te louvarei. louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Jesus. Eu te louvarei, Te glorificarei. te glorificarei. Jesus, Eu te louvarei, meu bom Jesus. em todo tempo. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos. Nós declaramos essas palavras a ti, do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, do nosso corpo. Que o Senhor receba a nossa adoração. Que o Senhor receba essas palavras neste momento, Senhor. Nós queremos te glorificar. Nós queremos te glorificar. Diga ao Senhor agora. Todo tempo te louvarei. Em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo eu louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Te glorificarei. te glorificarei. Cante, igreja. Eu te louvarei, Meu meu bom bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Te glorificarei. te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Meu bom Jesus, Meu bom Jesus. meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Aleluia. 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 Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nessa terça-feira maravilhosa, para a última mensagem do tema deste mês, não é? Graças a Deus, eu estou muito feliz, mas muito feliz com a reciprocidade que nós temos recebido nas nossas redes sociais, né? E muitas pessoas também que têm o meu WhatsApp me escrevendo, falando o que Deus tem feito durante todo esse mês nas mensagens que nós temos ministrado aqui. Eu estou muito feliz com isso, mas para
não deixar e não faltar com aquilo que nós fazemos, eu quero só lembrar você que amanhã, quarta-feira, é o dia do nosso jejum. Não deixe de fazer. Eu sempre tenho dito para as pessoas que não têm costume de jejuar, faz um período. Começa com períodos curtos, né? Até você ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá bom? Então, amanhã, todo o campo de São Carlos, e você que me assiste, que não é da nossa denominação, faça também. E este jejum é em prol da Igreja de Cristo na Terra, tá? Eu não coloco a Assembleia de Deus, mas a Igreja de Jesus na Terra, porque a Igreja de Jesus não tem placa. Também, pelas autoridades constituídas, para Deus ter misericórdia, né, dos nossos governantes, e também para que Deus possa curar e livrar a nossa nação desse vírus que está deixando o mundo de cabeça para baixo, né, de pernas para o ar, mesmo. Então, quarta-feira. Na quinta-feira, amanhã você já recebe o esboço, ok? E na quinta-feira é o dia de você reunir a família na sala ou num lugar reservado e você fazer o culto lá com a sua família, ok? No domingo de manhã, 9 horas, eu tenho dito que eu vou estar aqui sempre aos domingos, das 8 às 10, orando de joelho, só orando. Vem orar com a gente. Nossa igreja é bem espaçosa, dá para a gente ter uma distância boa um do outro, pode vir de luva, pode vir de máscara, mas vamos dobrar o joelho, vamos orar. É tempo de buscar a Deus. Eu estarei aqui, né, no próximo domingo, das 8 às 10, orando. E vem orar comigo, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. E à noite, às 7 horas da noite, nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Então, por favor, não se esqueça. Lembrando também que nas nossas redes sociais tem lá um conselho para você que é casado, para você que é filho, tá? Dos nossos pastores, os pastores que nós temos aqui em nossa igreja, que são os pastores de casais, os pastores que ministram os nossos cursos aqui da Universidade da Família. Estão lá sempre com uma palavra de Deus para a sua família. Eu quero te convidar, então, a você abrir a tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14. Livro de Josué, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 6. O texto diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe dei o relato, como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo se desesperaram e colocaram medo no povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste os pés será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos de idade. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estava os Anáquias e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despojar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém? Nós estamos encerrando hoje esta série de estudos que tem como tema mensal a esperança para um novo dia. Esperança para um novo dia. Só quem consegue dar a nós uma esperança para um novo dia é o Senhor. Nós podemos fazer planos, nós podemos escrever nos papéis, nós podemos reunir a nossa família,
Nós podemos reunir com o diretor da empresa e fazer os nossos planos, e não é errado. Mas, certeza mesmo que vai se cumprir são os planos que Deus tem para nós. E quando nós colocamos esse tema no coração, a esperança para o novo dia, foi quando começou toda essa situação que o mundo passa. E Deus colocou no meu coração que Ele é a esperança para o novo dia. Então, na primeira semana, nós falamos sobre o potencial que nós temos e que nós precisamos se apropriar dele, que é o Espírito Santo. Na segunda semana, nós falamos sobre o nosso destino e que nós precisamos assumir o destino que Deus traçou para nós. Na terceira semana, nós falamos sobre romper com os nossos limites. Muitas vezes nós estamos acanhados, muitas vezes nós estamos assim, mas será, e não avançamos. E Deus nos instigou, nos desafiou a romper com os nossos limites. E hoje nós vamos falar sobre o subtema, temos promessa. Crie expectativa em cima das suas promessas. Muito bem. Eu queria te fazer uma pergunta aqui nesta noite. Quais são as expectativas que você tem em relação às promessas que Deus te fez? Eu tenho certeza absoluta que você, que é um cristão, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem que recebeu Jesus como Salvador, um adolescente, quem sabe, você tem uma promessa de Deus para a sua vida. Você tem. E essa promessa, ela precisa ser o quê? Trabalhada. Por quê? Por você. É você criar expectativas. Olha, eu disse expectativa, não é ansiedade, não. Expectativa. Por quê? É simples, você vai entender com facilidade. Você lembra, né? Quando você era criança, vamos dizer, quando você era criança, hoje talvez você tenha 80, 70, 60, 50, e alguém te fez uma promessa, o teu pai, a tua mãe, olha, filho, no dia, naquele tempo era dia 10, né? Quando o papai recebeu o salário, eu vou te comprar uma caixa de bombom. Só que ele disse isso para você, ainda era dia 30. Ele só ia receber dia 10. Você ficou contando nos dedos, meu Deus do céu, dia 1º, e parece que o dia não passava. Dia 2, e parece que o dia não passava. E quando chegou dia 10, você endoidou. Por quê? Você criava expectativa. Meu pai vai me trazer uma caixa de bombom. E quando ele apontou na porta, você teve até dificuldade de abraçá-lo, beijá-lo, pedir a bênção, porque você queria ver a caixa de bombom. Não é assim? Você criou uma expectativa em cima da promessa que seu pai lhe fez, né? Quais são as expectativas que você tem quanto à promessa de Deus para a sua vida? O que eu posso lhe dizer nessa noite é que a sua resposta a essa minha pergunta é que vai definir o seu futuro. A resposta que você vai dar a mim é o que vai definir o seu futuro, né? A Bíblia, ela está cheia de grandes personagens. E esse personagem que nós vamos trabalhar com a vida dele, ele é um homem que nos impressiona, que é Caleb. Ele, juntamente com Josué, contrariou por completo 10 espias. 12 espias foram sondar a terra. E os 10 espias chegam lá aterrorizados. Gente, presta atenção aqui numa coisa, amado. São 12 homens. 10 faz terror e 2 não. Você vai ficar com quem? Com os 10 ou com os 2? 10 enxerga melhor do que 2. Não é verdade? Ali não são só, são 20 olhos. E lá era só 4. Para quem que você vai dar atenção? Mas nós estamos falando no campo espiritual. O campo espiritual é outra coisa. Aquela geração incrédula
geração incrédula. Morreu onde? No deserto. Mas Josué e Caleb não, eles permaneceram vivos, lutaram bravamente, né? Chegaram até Canaã, para poder o quê? Receber a promessa de Deus, que Deus tinha prometido a eles. De acordo com o texto aqui de Josué capítulo 14, nós podemos aprender o que nós precisamos fazer, você que me ouve aqui hoje, para criar expectativa sobre as promessas de Deus para as nossas vidas. E esse texto que nós lemos, ele é rico em dicas. Como é que eu faço? Pastor, nesse tempo tão difícil, a minha expectativa hoje, pastor, é não perder o emprego, a minha expectativa... Opa, natural, meu filho, natural. Mas não se esqueça de que você é espiritual. Não se esqueça de que, independente da tua vida social, você é um homem, uma mulher espiritual. E nós não podemos se esquecer de forma nenhuma das promessas que Deus tem nos feito. Agora, vamos lá. Para criar expectativas sobre a promessa que o Senhor lhe fez, primeiro conselho que eu tiro da Bíblia: ative sua fé. Ative a sua fé naquilo que lhe fora dito por Deus. Foi Deus que falou? Ah, foi Deus, pastor. Então, ative a sua fé. Não deixe a sua fé esmurecer. Não deixe a sua fé diminuir. O texto diz assim, o versículo 9 do capítulo 14. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que vocês pisarem. Olha, Moisés ali, amados, ele era o representante de Deus. Você sabe disso, né? Moisés foi escolhido a dedo por Deus para tirar aquele povo do Egito. Ali quem estava falando era Moisés, mas Deus usando a boca de Moisés. No coração de Caleb não existia espaço para incredulidade, de jeito algum. Ele recebe aquela promessa, ele ativa a fé dele, né? E ele segura aquilo. Ele guarda a promessa que foi feita pelo Senhor através da vida de Moisés. Ele não duvidou, muito pelo contrário. Em meio a tanta incredulidade, ele falou: vocês podem ficar incrédulos, não acreditam, mas eu vou para cima. Eu creio. Uma vez que foi o Senhor que prometeu, ele creu. E não abriu mão das suas promessas. Eu tenho me decepcionado um pouco com algumas pessoas que se dizem cristãs. Porque são pessoas que, muitas delas, numa época de ouro, contava com um sorriso nos lábios, com alegria das bênçãos de Deus. E bonito. Mas a partir do momento que apertou o calo, não quero nem saber mais de subir no púlpito. Eu não falo mais nada, só vive de cara feia. Não consegue de forma nenhuma ter uma palavra de esperança para ninguém. A fé sumiu, não existe mais. Lembre-se de uma coisa, Caleb, o que ele fez? Ele plantou, a semente da promessa divina, onde? No coração dele. E todos os dias, ele falava: Senhor, o Senhor prometeu que onde meus pés pisassem seria minha e da minha descendência. Estou aguardando.
não deixou de lutar, não deixou de ir para cima, não deixou de buscar a Deus e não deixou de oferecer o que ele tinha de melhor para o nosso Deus. Olha só o que o texto diz, versículo 18 em diante. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que ele foi observar, e seus descendentes vão herdar ela. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu vou até mudar de câmera. Ó. Isso aqui é Deus falando de Caleb. É Deus dando testemunho de Caleb. Quem duvidou de mim, quem fez pouco de mim, esses não vão entrar. Mas, Caleb não. Já imaginou isso, irmão? Você já imaginou Deus falando de você dessa maneira? Olha que coisa tremenda. Deus dando testemunho. Por quê? Porque em todo tempo Caleb tinha sua fé ativada naquilo que o Senhor lhe prometeu. Ele não dormiu. Ele guardou a promessa. Agora, nunca se esqueça de que as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Eu posso esquecer de alguma promessa que eu tenha feito, mas o Deus que nós servimos não se esquece. Então, continue com a sua fé ativada. Não esmoreça, não. Deus prometeu. O que ele prometeu? Deixa a sua fé ativada nele. O que mais? Para que você possa criar expectativa sobre a promessa que o Senhor lhe fez. Isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante. Não dê ouvidos às pessoas pessimistas. Eu tenho falado sempre, e até porque não tem que falar, eu não ligo mais a minha televisão em jornal. É Globo, Record, CNN, não ligo mais. Eu não ligo mais. E vou falar mais uma coisa. Eu recebo todo dia. Gente, eu não vou mentir, mas são centenas e centenas de recadinhos do repórter que falou. Sabe o que eu faço? Quando eu olho, já apago. Nem vejo. Por quê? Porque é só desgraça. Não tem uma palavra boa. Não tem uma palavra boa. Então, para de dar ouvido a pessoas pessimistas. É possível que você esteja vivendo sem expectativas sobre a promessa de Deus na sua vida, porque você tem dado ouvido a pessoas erradas. Gente que ao invés de te levantar, está te pisando na cabeça. Caleb não deu ouvido a pessimista, ele foi com 11 com ele. 10. Lá tem gigante. Nós somos como gafanhoto perto daqueles homens. Mas ele, Josué, não é por aí não. Na verdade tem lá tem gigante, lá tem tudo isso. Mas o Deus que nós servimos vai passar por cima. O trator vai passar por cima. Por quê? Porque Deus prometeu. Você acha que Deus ia tirar aquele povo do Egito para que eles morressem no deserto? Não. Deus tinha uma promessa. Olha o que o texto diz. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Tinha gente lá que desmaiou de medo. Eu aprendi muito cedo com o meu querido pai uma coisa. Aprendi isso aqui. Nem todas as pessoas que andam com você crê como você crê.
Sabia disso? Vou repetir. Nem todas as pessoas que andam com você crê como você crê. Por conta disso, o que acontece? Você começa a perder a coisa mais importante, que é a fé. Tem um ditadinho que eu copiei, eu achei interessante e botei aqui. O pessimista, ele prefere desistir da promessa do que lutar para conquistá-la. Sabia disso? Você é pessimista. É muito difícil. Vou ter que lutar com esse... sabe uma coisa? Eu vou ficar de boa. Aí você perdeu tudo. Caleb, em momento algum, ele se moldou aos pessimistas. Ele tinha lá 10 caras pessimistas que botou medo em todo mundo. Sabe aquela coisa de deixar o coração azedar? Aqui não. Meu coração não vai azedar, não. Meu coração vai ficar alegre. Você quer duvidar? Duvida você. Você quer voltar? Volta. Eu vou para frente. Eu vou caminhar para frente. Irmão, quem anda para trás, meu pai falava que era escorpião e caranguejo, se eu não me engano. Quem anda para trás. O crente, ele anda para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Tá? Talvez você que me escuta, que me vê nesta noite, com seus sonhos frustrados. Por quê? Porque tem dado ouvido a gente incrédula, gente pessimista, pessoas que estão à sua volta. Às vezes está sentado do nosso lado na igreja. Eu tenho muito medo desses crentes, irmãos. Sabe que aqueles crentes que têm tempo de carteira. Já viu isso? Pastor, eu tenho 30 anos de crente. E daí? Eu já vi muita coisa. E parou de ver? Por que você parou de ver? Porque você é incrédulo. Você ficou pessimista. Irmão, eu preguei esses dias aqui, renovação de mente. Renova sua mente, meu irmão. Tira o pessimismo. Pastor, eu estou desanimado. Levanta a sua cabeça e se anima em nome de Jesus. Pare de ser pessimista. Pare de ficar escutando gente que não tem fé. Deus, nesta noite, está dizendo para você não dar ouvido a pessoas pessimistas. O que Caleb falou? O meu relatório foi digno de confiança, mas os meus irmãos, ele fala, botaram foi medo no povo. Então, segundo conselho, para de dar ouvido a pessoas pessimistas. Levanta tua cabeça. Terceiro conselho. Você quer criar expectativa sobre as promessas que Deus lhe fez? Espere com motivação a concretização dos seus sonhos. Espere com o quê? Com motivação. Como é que é esperar com motivação? Olha o que o texto diz, o versículo 10. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos atrás que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, eu estou aqui hoje com 85 anos de idade. Como é que é o negócio? Quando Deus falou com ele, tinha quantos anos? 45. E agora ele tem quanto? 85. Oh, meu Deus do céu, passou 40 anos. Mas o cara está com a mesma motivação dos 40. Não, pastor, mas a vida começa aos 40. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Tá? A promessa que Deus me fez, eu tinha 45, agora eu tenho 85. Qual que é o melhor tempo de Deus cumprir a promessa na sua vida? Você quer saber? Eu vou te dizer agora. No tempo dele. No tempo dele, não é no seu, não é no meu. Ele que inventou o tempo. Então, ele sabe a melhor hora para fazer com que os seus sonhos se tornem realidade. Só Deus sabe o momento certo em que ele vai abrir as portas para você. Só Deus sabe o momento certo que ele vai dizer assim, está aqui a medalha, está na tua mão. Estou te dando, porque você venceu. É o tempo de Deus. É que ele vai dar o troféu para você dizer assim, opa, eu venci, cheguei lá.
E alguém pergunta, pastor, mas por que Deus trabalha assim? Porque o mais importante para Deus, presta atenção nisso, o mais importante para Deus não é aonde você chega, mas quem você se tornou onde você chegou. Entendeu? Eu vou repetir. O mais importante para Deus não é aonde você chega, mas quem você se tornou onde você chegou. Em seu tempo de espera, Caleb se tornou um outro homem. Um homem com fé fortalecida. Um homem perseverante e inabalável. Um homem com uma paciência testada e aprovada por Deus. E a pergunta que eu te faço, você esperaria 45 anos? Ou 40 anos? Você esperaria? Ah, pastor, é muita coisa. Opa! 45 anos, 40 anos, ele esperou por uma bênção. E ele continua com a mesma motivação. Ele não perde a motivação. Ele, com certeza, todo dia dizia assim, opa, o Isaac, o Ismael, o fulano, Beltrano, Deus me prometeu que quando eu chegar na terra prometida, aonde eu botar o meu pé, ele vai me dar. Eu acho que Caleb era até chatão, de tanto que ele falava isso, para todo mundo. Encontrava lá a irmã que fazia lá o almoço para eles, falava. Ia tomar café de manhã, falava. Estava andando no deserto, naquele sol escaldante, e ele falava para quem estava do lado dele. Deus falou que onde eu pisar a planta do meu pé, vai ser meu. O que é isso? Motivação. No capítulo 23, do livro de Josué mesmo, lá no versículo 15, a parte B diz assim, nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. E não falha. E não vai falhar. Porque Deus está prometendo. Irmão, sabe o que está faltando para nós? Está faltando para nós é ter fé e crer no que o Senhor tem falado para nós. Ah, pastor, mas é tão difícil. Difícil por quê? Porque não tem fé, irmão. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter motivação. Vou dar um conselho para você. Amanhã, quarta-feira, é dia do jejum. Tá? Quando for no finalzinho da tarde, até porque quando a gente faz jejum, não é bom ficar falando muito não. Sabia disso? É. Então, quando você terminar seu jejum lá no final da tarde, liga para 2, 3 irmãos. Liga mesmo. E dá uma notícia boa. Fale coisas boas. Fale do que Jesus fez por você. Não, pastor, mas o irmão lá já escutou 10 vezes, fala a 11ª. Comenta as coisas boas para 3, 4 pessoas. Liga pelo zap que não cobra. Tá? Pronto. Te dei a dica. O que é isso? É você viver com motivação em cima das promessas que Deus te deu. Irmãos, Caleb reconhecia a bênção do Senhor e ele mantém vivo aquele vigor de 40 anos atrás. Com 85 anos, ele sentiu o quê? A mesma coisa por dentro e por fora de que quando ele tinha 40, 45 anos. Era o mesmo cara. Talvez tinha cabelo, ficou careca. Talvez tinha cabelo preto, ficou branco. Não importa. Mas o que importava é que ele sabia que Deus ia cumprir a promessa dele. Ele estava motivado. Você entendeu? Então, o que Deus está me ensinando nessa noite? Primeira coisa, ative a sua fé naquilo que Deus lhe prometeu. Segunda coisa, não dê ouvido a pessoas pessimistas. Terceira coisa, espere com motivação a concretização do seu sonho. Você vai sonhar de noite. Deus falou e você vai ter que sonhar. Sonha acordado, mas sonha, tá? Tenha motivação bastante. Quarto conselho.
Tenha disposição para lutar em todo o tempo. Motivação para lutar o tempo todo. Uma época que eu era adolescente para jovem, eu fui lutar boxe. Lutei boxe. Meu pai trabalhava numa grande companhia em São Paulo, que era a CMTC. E nas festas de final de ano, nós íamos lá e nós vimos lá uma inscrição para você aprender a lutar boxe. E eu e meu irmão, nós fomos. Eu lembro de uma coisa muito interessante. Aí entramos num campeonatozinho lá, aquela coisa toda. E tinha uns adversários. Era 3 rounds só. Mas, olha, era uma loucura, né? Então, eu lembro que o técnico falava assim para a gente, procura não se cansar, tá? Nos primeiros 2 rounds, porque no terceiro você define a luta. Porque, normalmente, aquele cara cansa. Olha o tamanho dele. Ele vai cansar. Quando chegar no segundo, ele está aguentando mais. E hoje é a mesma coisa. Espera o cara cansar. Na hora que ele cansar, você derruba. Irmão, olha só. O conselho de Caleb para mim e para você. Tenha disposição para lutar em todo o tempo. Não baixe a tua guarda. Olha aqui que o versículo 11 e 12 do texto que nós lemos diz: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquis lá viviam com suas cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Quem vivia lá era gigante nessa cidade. Tá? Lá onde Caleb queria, ele pediu, era lugar de gigante. Ele não se intimidou, tá? Pelos desafios da vida, porque lá tinha gigante. Estava cheio de inimigo, mas ele estava disposto a lutar da mesma maneira que lutou há 40 anos atrás. Irmão, o que é isso? Quem que nos fortalece assim? Somente o Senhor que nos fortalece. Agora, como é que eu consigo ter esse fortalecimento? É tomando vitamina A, B, C, D? Não. Essa vitamina não serve. Mas a vitamina, que é a palavra de Deus, a vitamina, que é a oração, a vitamina, que é o jejum, essa vitamina vai me dar vigor para lutar a vida inteira do mesmo jeito. Não tem esqueminha. Não, agora sabe o que é, pastor? Eu aprendi com uma igreja aí, eu aprendi com fulano. Irmão, não tem, não vem com história. Só tem um jeito de você se fortalecer e você ter o mesmo vigor espiritual que você tinha quando você se converteu. Busca Deus. Leia a sua palavra. Oração. Jejum. Aí você vai ter a mesma pegada. É a mesma pegada. Eu preciso ter essa disposição. O que a gente escuta por aí é o seguinte. Muitas vezes pensamos que a fé... Olha só. Nós pensamos que a fé nos livra das lutas, né? E entrega de mão beijada as bênçãos. Porque eu tenho fé. Opa. Mas, na verdade, nós temos que lutar, nós temos que pelejar por aquilo que nós almejamos. Tá? Pois a fé não é um sentimento, mas é uma atitude. Não, mas eu tenho fé, não. Vai lutar, irmão. Briga, vai para cima. Vai ganhar umas para Jesus, vai falar de Jesus. Luta por aquilo que Deus te prometeu. Lute. Não pode parar, não. Se você parar... Eu tenho uma experiência na minha vida, eu e minha esposa, muito interessante, né? Nós fomos criados numa igreja pequena, em São Paulo. Elaine, quando chegou do Rio, ela tinha 7 anos de idade, então,
praticamente nós se criamos na igreja, adolescência, juventude. E naquela época Deus foi me abençoando, eu fui separado para ser auxiliar de trabalho, depois me colocaram para dar aula na escola bíblica dominical, depois eu fui ser superintendente da escola bíblica dominical, e eu crescia, e eu via alguns colegas meus, dentro da igreja, que se criaram comigo, ao invés de crescer, ia diminuindo. Mas por quê? Aí você pegava os camaradas, eles não vinham em oração. Escola dominical, de vez em quando. Com doutrina, imagina. Se alimentar como? Como é que você vai ter a mesma disposição se você não escuta, se você não senta para aprender, se você não busca, se você não... Ô, irmão, quer ter disposição? Quer lutar o tempo todo? Busca Deus. Quinto e último conselho. O que eu devo fazer para criar expectativa sobre a promessa que o Senhor me fez? Essa aqui é o que você sabe, mas eu quero fazer você lembrar. Permaneça fiel ao Senhor. Mas eu já sei disso aí, eu já sei. Você sabe? Mas você é fiel? Responda para você. Para mim, não. Eu não sou do coração, quem sou do coração é o Senhor. Tá? Olha o que ele diz aqui, Caleb. Mas, meus irmãos, que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Ele fala que ele foi pela metade? Não. Inteiramente fiel. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para a sua descendência. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quezeneu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Caleb tomou posse de Hebrom, porque ele foi fiel por inteiro. Não foi fiel em algumas coisas, ele foi fiel dos pés à cabeça, ele foi fiel em tudo. Você quer ser abençoado e você quer de verdade alcançar aquilo que Deus te prometeu? Eu queria, pastor. Então, olha, seja fiel inteiro. Não adianta você ser fiel aqui dentro e quando você bota o pé lá na rua, você não é mais. Não adianta você ser fiel só quando as pessoas da igreja estão perto de você. Eu encontrei um irmão aqui em São Carlos, um dia no elevador, ele estava com um colega dele. Quase que eu mato ele do coração quando eu dei Pai do Senhor. Ele não deu Pai do Senhor, ele falou, passou, como é que você vai? Menos Pai do Senhor. Fiquei assim tão triste, falei, puxa vida, né? Por que isso? Porque tem vergonha. Vergonha de dizer que é cristão. Vergonha de dizer que é um homem de Deus. Vergonha de dizer que o nome dele está escrito no livro da vida. Vergonha de dizer que vai para o céu. Deve ter vergonha, né? Mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Irmão, seja fiel por inteiro. Talvez você consiga identificar na tua vida algumas áreas que você não é fiel. Pense sobre isso nessa noite. Comece a olhar para dentro de você. Tá? Crie, depois que você fizer uma análise profunda, expectativas sobre as promessas de Deus sobre a sua vida. Estão ao seu alcance. Daquela turma que saiu do Egito, sabe quantos que entraram na Terra Prometida? 2. Só Josué e Caleb. Meu Deus, dá até medo, né? Dá medo na gente, quando a gente lê isso aí. Dá um medo, falei, Jesus, tem misericórdia. Aquela multidão, há quem diga que tinha 1 milhão de pessoas, outros dizem 2 milhões, porque diz que não contava as mulheres. Entrou 2. Ai, 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 ai. Eu, hein? Dá medo. Por quê? Porque aquilo que Deus falou, que nós lemos há pouco.
pessoal abusou, zombou, viram Deus fazer o que ele fez lá no Egito com o faraó, depois o sustento que Deus deu para eles no Egito. E mesmo assim os caras eram incrédulos. Deixa eu fechar meu raciocínio dizendo a você, Deus já preparou para você o melhor. Qual é a tua decisão? Continuar vivendo aprisionado ao seu passado, totalmente paralisado no seu presente, ou desejoso de alcançar as promessas de Deus que Ele te preparou? O que você prefere? Um novo amanhecer já está raiando, está à sua disposição. O tema desse mês é a esperança para o novo dia. Estou encerrando hoje o tema deste mês. Eu quero crer que o novo dia se abre para você e para mim, mas desde que eu o quê? Desde que eu crie expectativa, desde que de verdade, né, eu possa criar a expectativa das promessas que Deus me fez. Agora, é difícil? Não, não é difícil. Que nós, como Igreja de Cristo, em pleno século XXI, sejamos como Caleb para o nosso tempo. Quando todos deixarem de crer, vamos crer. Quando todos desanimarem, vamos alimentar o nosso coração com as promessas. Quando todos se cansarem, vamos renovar as nossas forças aonde? No Senhor. Baixa a tua cabeça, eu quero orar com você agora. Deus e Pai, nós temos falado a Tua palavra aqui nesta noite, Senhor. Nós queremos todos os dias criar expectativa, Senhor, em cima daquilo que o Senhor tem nos falado. Deus, as Suas promessas são fiéis e verdadeiras. E nós cremos piamente nessas promessas. Senhor, tenha misericórdia de nós, aqueles que me ouvem nesta noite. Que nós possamos ter o nosso coração voltado para Ti, para a Tua palavra, para momentos de oração, momentos contigo, Senhor. Deus, que a Tua igreja aprenda, Senhor, a ser dependente de Ti, porque as promessas virão de Ti. É a minha oração e o meu pedido, no nome de Jesus. Domingo que vem, 7h da noite, eu estarei entrando na sua casa, se você permitir, para trazer uma palavra ao seu coração. Amém? Feche teus olhos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com a sua igreja, quando ela permaneça, e que todos, numa única voz, possam dizer amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, e que você possa ter aí um resto de semana abençoado, no nome de Jesus. Se faz presente aqui. Um dia a gente aprende um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Sendo Deus. Aleluia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom.
continua sendo bom na sua vida. Cante. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluias, glória a Deus, aleluia, Ele continua sendo bom. Eu desejo uma semana de paz, de bênção, de vitórias na sua vida. Deus te abençoe e abençoe a sua casa, em nome de Jesus, amém.